Carlos Ramiro de Castro, ele deixou um patrimônio muito importante para a PUESP, na forma do conhecimento, na forma de como nós dirigentes devemos nos postar, né, diante das diferenças. Eu acho que isso sem dúvida nenhuma foi o grande legado que ele deixa. Professor de Ciência e Biologia, Carlos Ramiro de Castro se notabilizou por sua militância sindical. Eleito em 1991 para a diretoria da APUESP, Carlão, como era carinhosamente tratado, exerceu a presidência do sindicato por 2 vezes, permanecendo no cargo entre 2002 e 2008. Foi também vice-presidente da CUT no estado de São Paulo, além de suplente do senador Eduardo Suplicy, assessor do Ministério da Educação e um dos idealizadores do Conselho de Política e Remuneração do Funcionalismo Público Estadual. Carlão nos deixou no último dia 5 de setembro. Pensando bem, ele não nos deixou. Estará sempre presente como exemplo de guerreiro que em nenhum momento se intimidou diante de qualquer desafio. Sendo assim, tornou-se um ferrenho defensor de uma educação pública de qualidade em São Paulo e no Brasil. Corajoso, dedicado, companheiro de verdade, conhecido pelo bom humor, era respeitado por todos. O Carlão é um companheiro que eu convivo desde a fundação do PT, da construção da CUT, e sempre na luta, sempre comprometido com os professores de São Paulo, com a educação do Brasil, na construção da CUT, do PT, nas lutas da PUESP, ele sempre esteve presente, dedicou a vida inteira a essa causa. E esse último ano e meio trabalhou com a gente em Brasília, lá na assessoria do MEC, contribuindo com toda a experiência, a vivência dele. Então é uma perda imensa. A única coisa que consola a gente é o exemplo de dignidade, de coerência, de luta, de compromisso com a educação brasileira. É uma perda muito grande para os professores do Brasil, do Estado de São Paulo e para a educação brasileira. O professor Carlos Ramiro de Castro, o querido Carlão, foi um companheiro excepcional, um homem que deixa exemplos fantásticos de dedicação, sobretudo à educação, a todos os professores. Ele, como presidente da PUESP por um longo período, granjeou uma simpatia e um respeito por parte de todos aqueles que inclusive hoje aqui estão presentes no seu velório. O professor Carlão era o meu primeiro suplente, então nós percorremos o estado de São Paulo juntos durante as campanhas eleitorais e muitas vezes, e foi um companheiro assim de extraordinário valor, defendendo sempre as causas do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, a presidenta Dilma Rousseff e todos aqueles, como o ministro Aloysio Mercadante, que inclusive foi também candidato ao governo do estado de São Paulo e muito interagiu com ele. O professor Carlão, neste último ano de vida dele, estava trabalhando no Ministério da Educação, mesmo tendo perdido uma perna por um problema de saúde que ele teve em função da sua diabetes, e é uma perda muito significativa para todos nós. O Carlão é um grande companheiro, um grande amigo meu, uma pessoa de quem eu gostava muito, um homem que lutou, acreditou na luta, lutou para que esse país fosse melhor, para que o mundo fosse melhor. Um amigo. O Carlão era um grande amigo, um coração muito grande, e a gente só nos deixou hoje. Nós perdemos um companheiro que é verdade que dizem que não existe ninguém substituível, mas o Carlão é por aí, tá? Então, descansou, viveu, lutou ao nosso lado, tive a felicidade de trabalhar com ele, de estar junto dele. Tivemos momentos interessantes, engraçados, um grande cozinheiro, um homem que adorava fazer coisas boas, né? Era o nosso gordo simpático que nos deixou, mas espero que ele esteja muito bem e que
o exemplo dele nos ajude a continuar a caminhada que ele veio fazendo até agora. Conheci o companheiro Carlão nas lutas, tanto em São Paulo como a nível nacional, em defesa da educação e da redemocratização do país. Um companheiro muito solidário. Eu lembro do Carlão desde o final da década de 80, quando eu comecei a militar no movimento sindical e tínhamos aqueles fóruns do funcionalismo, onde se juntava a POSP, o Sindisaúde, a FUSE, para discutir as reivindicações do funcionalismo público. Então eu conheço o Carlão, eu estava fazendo as contas há 26 anos. E o Carlão sempre animado, sempre combativo, guerreiro, desde aquela época. O movimento sindical cutista perde um companheiro que foi uma grande liderança. As pessoas perdem pessoalmente, porque os amigos perdem a presença dele, e o movimento sindical brasileiro, em especial o movimento sindical cutista, perde uma grande liderança. Falar do companheiro Carlão, mais conhecido como Professor Carlão, é aprender um pouco da vida, é aprender um pouco do ser humano, é aprender um pouco da convivência com alguém que só quis o bem das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então o Carlão, para nós, do movimento sindical, da CUT, principalmente da CUT São Paulo, eu que tive a oportunidade de conviver com o Carlão, ele enquanto vice-presidente da CUT São Paulo, a gente só aprende, não é? Então, deixou muitas lições para nós. A garra, a coragem, a solidariedade são marcas da vida desse companheiro que vai continuar entre nós. Que Deus abençoe, que ele olhe por nós, olhe pela nossa pátria, olhe pela categoria. Dizer que o Carlão, além de companheiro, ele foi muito humano. Então, para o Carlão, nós desejamos paz. Todas as vezes que eu tinha algumas diferenças muito frontais, ele vinha para mim e falou: menina, se tudo for igual, é igual a comida sem sal. Tudo é chato. As diferenças são importantes. E nenhum sindicato vai ser importante se ele não conseguir lidar com essas diferenças. Sempre dizia isso para mim, e eu tive uma convivência com o Carlão de 20 anos de militância. Quando vim para a POSP, ele foi o secretário-geral de Organização do Interior. Eu estava sob a coordenação dele e fui formada pelo Carlão. Formada ao ponto de chegar à presidência da POSP. Um pouco antes com ele, depois ele foi presidente, depois eu voltei de novo e me tornei presidente. Então o Carlão, ele deixa esse patrimônio, mas mais que esse patrimônio, ele plantou no coração de muita gente amor, solidariedade, a bondade e o olhar resignativo que cada um de nós temos que ter diante daquilo até que não está certo, mas e investigar por que será que a pessoa fez aquilo. Nunca julgar antes. Essa era a questão dele, não julgue. Essa é a grande mensagem. E eu desejo para ele, agradeço o Carlão e quero dizer que ele de fato foi a pessoa mais importante do movimento sindical na minha vida política. Portanto, ele tem uma contribuição muito grande naquilo que eu represento, seja como presidente da POSP, no Conselho Nacional de Educação, no Fórum Nacional de Educação. Por tudo que foi e fez, Carlos Ramiro de Castro, o Carlão, não partiu, apenas deu um tempo.